Essa questão do patrocinador master, é bom que se explique isso, né? O Ronaldo não está abandonando o Pedrinho não está abandonando o Cruzeiro. Você, pelo contrário, está colaborando, abrindo espaços para novas marcas, né? E se o Cruzeiro voltar a ficar rico, se Deus quiser vai voltar, o Pedrinho vai continuar colaborando. Não, eu nunca vou deixar o Cruzeiro de lado, né? Estou sempre junto com o Cruzeiro. Todo contrato que eu fiz com o Cruzeiro, eu sempre, se tiver um outro que paga mais, um valor assim, eu sempre cedo a minha parte. Cedido o futebol feminino para Gerdau e mais outras coisas. Então ele tem um patrocínio, o segundo maior do Brasil, o que eu estou sabendo. E lógico que eu abri mão do meu e eu vou ficar atrás da camisa, mas nós vamos fazer outro projeto. Nós temos outro projeto com a Toca, nós vamos reformar a Toca, nós vamos fazer outras coisas. Depois ele vai falar disso. Mas eu faço com o maior prazer como cruzeirense, o reconhecimento da torcida mostra que eu estou no caminho certo. Eu quero o bem do Cruzeiro. Deus continue te abençoando. Amém, amém, amém. Olá a todos, aqui é o Alex e eu queria dizer que missão dada é missão cumprida e nós vamos falar sobre isso. Comigo aqui tá ele, lá de Brasília, Túlio. Olá, China Azul, eu gostaria de dizer que o Cruzeiro tem iludido uma torcida de azul, que não é a do Cruzeiro. Olha aí, cara, torcida de azul. Lá do Nordeste, tá sendo iludida até a última rodada, hein? Nossa senhora, tá tão lascado, viu? Não haverá perdão. O Cruzeiro tá com requintes de crueldade com esse povo. Gostamos. Eu gosto. Eu gosto. E comigo aqui está ele, o abominável Homem de Neves, Valdir. Fala, turma. Missão dada, missão cumprida é pouco, hein, Alex? Valdir, eu queria dizer que teve gente aí que duvidou, viu, cara? Não ia falar nomes não, mas o cara aí tá aí na capital federal e tal, achou e a gente não ia lá na caravana não, hein, cara? Cara, ele não conhece, né? Porque tanto que a gente comentou, tanto que a gente confirmou, não tinha como, né, cara? Eu fiquei sabendo aí que teve gente que foi arrastada, hein? Não queria ir, não. Que isso, rapaz. Isso é fake news, hein? Isso é fake news, hein? Bom, hoje nós vamos falar então das últimas notícias que aconteceram nos últimos dias, como sempre, como de costume, e vamos comentar aí sobre essa emocionante última rodada para as pessoas que ainda estão lutando no Campeonato Brasileiro. Notícias. Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese Mineirão lotado y disfrutar desse último jogo. Como antecipado pelo Iludidos, Cruzeiro anuncia o Metaverso com o programa Big Blue. Túlio, você que trouxe essa notícia em primeira mão, explica pra gente um pouco sobre esse programa. Big Blue é um projeto audacioso da administração Ronaldo que visa causar o engajamento da torcida do Cruzeiro no planeta inteiro, que a torcida do Cruzeiro é cabulosa e gigantesca, e vai ter várias ações no mundo digital, no mundo virtual, com presença de grandes figuras da história do Cruzeiro, né? Como o Dirceu Lopes, o Samuel Rosa também vai ter a participação dele, o Samuel Venâncio também vai participar fazendo entrevistas especiais. É uma geração de conteúdos, né, voltada para o público do Cruzeiro. Começa com isso e a gente não sabe onde vai parar. Esse Big Blue também, ele é uma plataforma digital, então é uma iniciativa e eu acho que isso vem muito do que o Ronaldo tem feito nesse ambiente virtual, digital, com todo o trabalho de live dele aí lá na Twitch, né, que ele tem lives toda semana, e ele joga também. O próprio Ronaldo joga esses jogos com a galera online. Então, o que o Ronaldo tá fazendo, cara, eu acho, nessa ação, é fazer um passo à frente do torcedor da nova geração. Porque, se você for pensar, os torcedores, todos os times, eles são torcedores de televisão, baseado em coisas de televisão, de rádio, né? Todos, desde sempre, desde que o futebol foi criado, os times foram criados. Primeiro veio o rádio, depois veio a TV, e agora a internet, e o mundo da internet, ele é mais do que nunca a realidade do nosso mundo, né, cara? E o Ronaldo, ele tá
tá inserido nesse meio. Então ele percebeu, ele falou assim, cara, a gente precisa de pegar essa galera jovem, que é 100% digital e tá na internet, para poder fazer um engajamento grande com eles, que são a nossa próxima geração de torcedores. Então o metaverso é a coisa do momento aí. O Facebook é a empresa que mais investe nisso aí, que eu tenho conhecimento, né, com o óculos lá do metaverso, que é uma coisa, tem uma imersão virtual muito grande. E eu acredito que a ação do Big Blue vai para esse lado também. Eles já estão anunciando aqui um evento 16 a 18, você vai lá, faz o cadastro online no site, retira um ingresso, você recebe um e-mail falando que você já tem o seu ingresso, os ingressos são gratuitos e vai ser um evento 100% online, na internet. Então, isso é uma aposta muito grande de quem está vislumbrando um futuro que está cada vez mais realidade, né? Vai ser mais, o presente, mas é a nova mídia, eu diria. É o Ronaldo mostrando que não veio pra brincadeira, né, cara? Que esse projeto aí é um grande engajamento digital, um grande captação de dados para poder, de estudo da torcida, para poder traçar o perfil do torcedor. E, cara, o que o torcedor pode fazer é engajar cada vez mais, participar, confiar no que está sendo feito e participar. E para motivar essas inscrições nesse metaverso do Cruzeiro, né, no Big Blue, a diretoria fez várias promoções, né, meio que um concurso para ver quem que vai ter mais, levar mais pessoas para essa plataforma. Vocês chegaram a ver isso? As premiações? Não vi. Eu vi que, por exemplo, uma delas é encontrar o Ronaldo. Foi isso que eu falei. Isso, tem encontro com o Ronaldo, tem ganho de camisa, tem visita à toca. Esse aí do encontro com o Ronaldo vai ser pro cara que mais levar torcedor, que ele vai assistir um jogo do Cruzeiro no camarote com o Ronaldo. Então, e a viagem, assim, a despesa toda, independente de onde ele morar, vai ser por conta do Cruzeiro. O Cruzeiro vai levar esse torcedor até o Mineirão para assistir um jogo lá com o chefe. Eu tô no site nesse momento do Big Blue, é um negócio muito bem feito, é incrivelmente bem feito, é um site moderníssimo, coisa das novas tecnologias que a gente tem visto na internet. Isso que o Valdir falou é muito legal, porque tá aqui, ó, questão dos dados, de entender a torcida, né? O cadastro tá aqui, é gratuito, e ele pede o nome, e-mail, telefone, CPF, faixa etária, olha isso, estado e cidade. Então, assim, a ideia é engajar o torcedor nesse universo aqui, e eles vão entender certinho que torcida que é essa que vai estar aqui engajada. E isso me parece ser um passo muito sério de quem pensa muito seriamente na questão do marketing e do direcionamento do próprio marketing do Cruzeiro para as pessoas certas, para o público certo. Você sabe exatamente a faixa etária ali, a cidade, o estado, a localização, então você tem uma noção certinha de onde estão os seus torcedores e quem são eles. E isso é maneiríssimo. E aqui embaixo, cara, o site é muito bonito. Eu aconselho vocês entrarem no bigblue.cruzeiro.com.br, darem uma olhada. Se você ainda não se cadastrou, já pode ir lá fazer o seu cadastro. Tem um contador regressivo aqui, 14 dias para acabar essas vagas gratuitas, que eles estão falando desse evento que vai acontecer, porque o anúncio foi só que agora existe o Big Blue, e agora vai ter um evento do Big Blue com ingressos gratuitos aí para a gente ver um evento mesmo e ver o que é isso, afinal de contas. Tem uma série de parceiros que fica passando aqui, que já estão junto com o Cruzeiro, estão dizendo que vai ser 3 dias de imersão no metaverso, 15 conteúdos inéditos, mais de 70 convidados especiais, mais de 9 milhões de corações fanados pelo Cruzeiro, que obviamente é a torcida toda, né, nessa referência aqui. É maneiríssimo, tem a programação, tem as fotos das pessoas aqui que estão nesse projeto, bastante gente, cruzeirenses notáveis, profissionais, Alberto Rodrigues, que é o narrador da Itatiaia, tá aqui, tem o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, aqui, tem foto de uma galera aqui, que tá todo mundo envolvido de um jeito ou de outro, bem legal, e tem a programação para esse evento, tem as premiações que o Túlio falou, primeiro lugar, experiência com o Ronaldo, segundo, terceiro lugar, experiência de conhecer instalações do Cruzeiro em Belo Horizonte, tem até uma malinha aqui na foto, ou seja, não importa onde você esteja, provavelmente o Cruzeiro vai bancar o torcedor que vencer essa premiação para vir aqui conhecer. Quarto ao 10º lugar, 1 ano de gratuidade no plano sócio-torcedor. Isso é engajamento de verdade, cara, isso aqui que nós estamos vendo. Isso aqui é ação concreta com a torcida
do Cruzeiro, realmente nunca vi nada igual. Cara, isso é só o começo, hein? Só o começo do que eles já disseram que vão fazer no ano que vem aí. Ainda não mexeram no plano de sócio, falaram que vão ter melhorias também. E a programação, cara, é uma coisa muito bonita de se ver. Tá aqui certinho com o horário, com as datas. Você clica aqui no dia, abertura do Cruzeiro Big Blue, isso no dia 16, esportes eletrônicos. Olha só, isso que eu falei que ele joga, tá vendo? Ele vai trazer esse negócio. Depois 19h30, modelo SAF, futuro da gestão do futebol brasileiro. Olha isso. Aí vai ter um monte de palestrantes aqui, incluindo o Pedro Mesquita, que é o nosso diretor de futebol. Pedro Martins, né, que é o nosso diretor de futebol. Depois tem 8 horas de experiências Cruzeiro, 8h30, ídolos eternos. E aí tem Diceu Lopes, Ari Aguiar, Fabrício de Souza, Marcelo Ramos e Palhinha. Olha, caralho, bicho, é muito legal isso. Dia 17, do rebaixamento à elite, base forte, Cruzeiro nas redes, seleção Cruzeiro, fala Cruzeiro, de olho no Brasileirão 2023. E dia 18, as cabulosas, importantíssimo. Que jogo foi esse? Cruzeiro Inovação, grandes marcas e o marketing pós-pandemia, legado do Cruzeiro. É absolutamente sensacional, é de arrepiar isso aqui, cara. É um negócio, assim, muito moderno, muito disruptivo, muito avançado. É realmente muito, muito, muito legal que tá sendo feito com o Cruzeiro aí, com essa iniciativa dessa nova diretoria e do Gordão, porque nós somos os gordonificados. Certo? Certo. Tamo junto. Próximo. Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese mineral lotado y disfrutar de ese último juego. Essa semana, o técnico Pesolano divulgou uma carta aos torcedores. Na carta, muito extensa, ele cita vários pontos e tem um ponto aqui que me chamou a atenção, que eu gostaria de abrir aspas pro Papa e ler aqui um trechinho, porque é um trecho que fica do modo de pensar aqui tudo que rolou esse ano. Abrindo aspas, Paulo Pesolano. A única coisa que pedi aos jogadores foi para que representassem a nossa torcida dentro do campo, e isso nós conseguimos, por sorte, desde o primeiro jogo. Vocês se sentiram representados em um clube gigante como o Cruzeiro. O torcedor desempenha um papel muito mais importante do que as pessoas imaginam. Todos pensam que só o resultado é capaz de encher um estádio, mas não é assim. Quando a torcida enxerga o comprometimento dos jogadores com a causa, eu garanto que isso atrai mais até do que as vitórias. Fecha aspas. Esse pequeno trecho da carta explica como foi o ano e o sentimento da torcida do Cruzeiro com o clube. Nós tivemos vários exemplos aí de comprometimento, de engajamento, várias situações em que o clube estava precisando da torcida e a torcida compareceu. No último jogo do ano passado, Cruzeiro e Náutico, o Cruzeiro não disputava acesso, não disputava rebaixamento, não disputava nada. E a torcida lotou o Mineirão com mais de 60 mil pessoas. E além de encher o estádio, o comportamento da torcida no estádio mudou. Hoje é uma torcida que muito participativa, não para nem um minuto. E quem trouxe esse sentimento foi o nosso técnico, que inclusive expôs isso nessa carta aos torcedores. O Papá Pesolano, cara, ele é uma figura extraordinária, assim, eu acho um cara muito interessante. Desde que ele chegou, ele se mostrou muito honesto. Acho que ele nem consegue esconder, assim, quando ele tá, você vê que ele é bravo, né, ele é cobrador, mas ele é um cara extremamente coerente, né, ele fala as coisas que aconteceram dentro da partida. Ele não é um cara que gosta de tentar arrumar desculpa para as coisas que acontecem. Ele tenta ser mais técnico possível, mais dentro da realidade. Fica indignado também quando acontece alguma coisa injusta, que ele vê que é injusto, igual algum problema com a arbitragem, né, alguma coisa, algum favorecimento para um adversário, alguma coisa assim. E ele é um cara extremamente honesto, ele tem demonstrado. E aí, então, ele fazer essa carta, você já vê que ele demonstra aí que é uma pessoa que realmente está engajado, interessado nesse projeto. Esse trecho que o Valdir leu aí é muito legal, você vê ele falar da torcida dessa maneira. Isso também demonstra o engajamento do time todo, né? Ele e do time todo nesse projeto para poder trazer os resultados para a torcida, né? O Ronaldo, ele fala desde o começo, ele fala que o maior ativo do Cruzeiro é a torcida e, cara, isso
isso parece um negócio muito óbvio, né? Isso é ridiculamente óbvio. Mas esse entendimento, não é todo time que tem esse entendimento, sabe? De, assim, a torcida, cara, é o nosso grande patrimônio e a gente tem que manter a torcida feliz. E pra manter a torcida feliz, a gente tem que ter um time forte, competitivo, disputando coisas grandes e fazendo coisas sérias. E isso, acho que é a maior mudança de todo esse novo Cruzeiro. Esse entendimento que tudo que eles fazem é pra torcida, e aí a gente acabou de comentar dessa iniciativa do Big Blue, né, e de tantas outras coisas que já aconteceram. A gente vai falar da caravana, que é outra coisa sensacional. Então, o Pesolano, ele demonstra isso, que ele tá fechado com o time para trazer resultados para nós, os torcedores, porque esse é o grande ativo do Cruzeiro. É fantástico, cara, é muito legal, só corrobora cada vez mais a mesma coisa, que os caras vêm falando, os caras vêm fazendo e vêm cumprindo. Ô Túlio, você enxerga, cara, isso também, que todo mundo que tá no Cruzeiro, ou que vier pro Cruzeiro, tem que estar fechado com o Cruzeiro, com a torcida a partir de agora, e é assim que agora a banda vai tocar? Eu acho que a gente teve uma sorte de ter o Ronaldo como comprador do Cruzeiro, porque o Ronaldo foi jogador, ele sabe o que acontece dentro de campo, ele sabe o que acontece nos vestiários. E uma coisa que eu já ouvi muito de boleiro, de ex-boleiro na televisão e entrevistas em geral, é que o que garante um grupo coeso é a verdade. Você não pode mentir para jogador de futebol, você não pode prometer uma coisa e não cumprir. E essa diretoria, desde o primeiro dia lá em São Paulo, o Ronaldo não prometeu nada do que ele não poderia cumprir. E isso se fez mostrar no dia a dia. Por mais que seja difícil a decisão que seja tomada, eles vão lá e fazem. E são honestos na tomada da decisão. E isso agora acho que vai ser a filosofia do clube. E o personagem do Pesolano, ele está desde o primeiro dia que chegou, também... como é que a gente fala? Ele também está conectado com esse sentimento de ser honesto, de ser verdadeiro com os jogadores. E então acho que vamos daqui para frente, quem não se adequar a essa filosofia não fica no Cruzeiro. A torcida entendeu isso, os jogadores entenderam que estão nesse elenco atual, e já é um recado para os próximos que estão por vir que tem que se adequar ou não vão ficar no Cruzeiro, independente de ser Pesolano, independente de ser o jogador tal que está chegando. Se ele não se adequar, ele está fora. Isso a gente viu isso claramente durante o ano, né? E deu muito certo. Então vamos manter esse caminho aí para as próximas temporadas. Espero que seja assim. Em relação a essa carta do Pesolano, ela foi feita por um site chama The Players Tribune, que ele tem várias cartas de esportistas, né, sobre a sua relação com o esporte que ele pratica, sobre a relação com algum clube, alguma torcida. E aqui também, além dessa carta Pesolano, que chama Dias de Glória, para vocês verem como é que ele está imerso nesse mundo do Cruzeiro, né, com a torcida também. E também tem outras cartas de figuras relacionadas ao Cruzeiro, como o Ronaldo, o Henrique e o Fábio, nesse site. E a do Henrique também eu recomendo a leitura, tá? É uma pessoa assim que me surpreendeu na carta dele em relação ao Cruzeiro. Valeu. Fica aí a dica de leitura. Legal demais. Próxima. Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese Mineirão lotado y disfrutar ese último juego. Semana tivemos 3 atletas do Cruzeiro convocados para a seleção brasileira da base. Túlio, quais são os jogadores aí? Fala para nós. São os laterais Kaique e o Everton para a seleção sub-20 e o Juan Fonseca, que foi convocado para a seleção sub-17. Kaique, que já entrou no time principal e jogou demais, né? E o Everton também já teve alguma participação, né, no time de cima. E o Juan é que até hoje não jogou no time principal. Teve a estreia de um Juan, mas esse é o Juan com J, que estreou no jogo contra o Novo Horizontino, atacante. Esse Juan que foi convocado para o Sub-17 é outro Juan. Agora, Valdir, o jogador, quando ele é convocado para a seleção de base da seleção brasileira, isso significa que a chance dele se pipocar como profissional é menor? Na verdade, Alex, o jogador que é sempre convocado na seleção de base, quer dizer que ele é o melhor da faixa etária dele, né? Que tá indo, é o que tem mais visibilidade. Então, o passe dele valoriza
ele tá ali sempre acostumado com outras pessoas do mesmo nível que ele. A questão toda de pipocar ou não no profissional já depende muito mais do clube, não tem muito a ver com a seleção, porque a transição da base para o profissional, ela tem que ser bem feita e depende muito do time atual, né? Nós tivemos exemplos aí com o nosso treinador Mano Menezes, que não aproveitava a base. A gente teve uma geração aí de bons jogadores que não foram aproveitados. E nessa geração teve jogadores que participavam da seleção de base, mas o Cruzeiro não aproveitava esses jogadores, então era difícil lançar os jogadores. Não tinha como ele virar profissional no Cruzeiro. Então muitas vezes não é culpa do jogador falar que ele pipoca. Essa transição da base para o profissional, ela tem que ser bem feita, sabe? Tem que ter esse engajamento. Por isso que nós temos aí clubes que lançam mais jogadores que outros, por exemplo o Santos, que faz isso muito bem. Excelente. Então nós temos 3 jogadores na seleção brasileira e agora com essa nova diretoria que é bastante interessada em fazer um bom trabalho na base, e isso é dito o tempo todo pelo Ronaldo e pelos diretores do Cruzeiro aí, esses caras vão ficar de olho para poder fazer uma transição desses talentos aí para o mercado aí, né, cara? Porque isso aí é um patrimônio, sei lá, onde a receita talvez entra mais aí, né, Túlio? Na venda dos jogadores que se tornam grandes jogadores. Isso aí a gente já viu acontecer, né, em vários casos assim de jogadores que renderam muito dinheiro para os clubes, né? Então tem que cuidar mesmo da base, porque essa é uma forma de obter uma grande quantia de dinheiro de forma até rápida, né? E o Cruzeiro, mais do que nunca, está precisando de ampliar as receitas dele. Então vamos torcer aí para esses meninos da base vingarem, darem algum retorno técnico para a gente e depois um retorno financeiro também. Legal. Torcer aí para os garotos da base arrebentarem e virarem grandes jogadores no profissional. Próxima. Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese mineral lotado y disfrutar ese último juego. Tivemos jogo aí, né, do Cruzeiro Feminino, e quem acompanha o Cruzeiro Feminino aqui da nossa bancada é lá de Brasília, né, Túlio? Eu vi o jogo. O jogo primeiro foi lá em Uberlândia, no Ninho do Periquito, que o primeiro tempo foi bem amarrado. Uberlândia jogou bem fechadinho. O Cruzeiro só conseguiu fazer o primeiro gol aos 25 do segundo tempo, num escanteio que a Ambrósio foi lá e cabeceou para o fundo da rede. E depois disso parece que o Uberlândia acabou o fôlego deles, porque mais depois dos 40 do segundo tempo teve o gol da Fernanda Tipa e depois da Rita Bove, a Rita que deu assistência para o gol da Fernanda. Então o Cruzeiro abriu uma vantagem boa lá em Uberlândia para o jogo da volta, que vai ser no dia 6 aí em Belo Horizonte, para carimbar a vaga para a final do Campeonato Mineiro. As cabulosas estão indo muito bem no campeonato. A gente tem repercutido aqui os jogos e classificou em primeiro no Campeonato Mineiro, agora semifinal, primeira semifinal, jogou lá em Uberlândia agora, isso aí que o Túlio comentou, 3-0, então assim, tá com o pé na final, e as meninas parecem muito motivadas no Cruzeiro, e isso me parece que já é também o respaldo que tem sido dado pela diretoria nova, que a gente tá falando e refalando aqui várias vezes, como esses caras estão trabalhando de maneira séria. E aí também o Ronaldo fala isso o tempo todo, né? Na hora que ele tá falando do masculino, que é o principal, o tempo todo mundo tá em cima, né? Mas ele, volta e meia, ele fala que tem que ter investimentos também no feminino, que o feminino tem que estar incluso nas mudanças, etc e tal. É uma grande verdade, porque até para achar dados, né, informações é difícil. Mas é legal, não sei se todo mundo tá usando, né, o aplicativo do Cruzeiro, mas no aplicativo você fica recebendo notificações e quando elas jogam, aparece, né, que as cabulosas, gol das cabulosas, começou o jogo, tal, e você meio que fica sabendo ali em tempo real, né, o que tá acontecendo nas duas modalidades. Então é uma ótima isso aí. Nós estamos bem, né, Valdir, no Campeonato Mineiro aí, das cabulosas. Também. Tudo certo aí, graças a Deus. Depois que houve investimento aí, né, cara, tá evoluindo. Depois que houve investimento aí, além da gestão, se for comparar com o final do ano passado aí, onde os jogadores não sabiam nem se iam continuar no clube, se ia existir. Se existir time, né? Não só elas, mas todos
Cara, se o profissional masculino tava do jeito que tava, imagina o feminino, né? Sem condição. E tudo de repente renasceu. Novos projetos, novas iniciativas, novo fôlego. Gente competente. Sensacional. Gente competente, bastante gente competente. Isso é muito legal porque eles frisam essas coisas, dão coletivas, são transparentes, falam de números. Claro que eles não vão falar tudo, vão manter algumas coisas que são mais sensíveis ou confidenciais, mas fazem um trabalho muito bem feito, uma coisa que se espera, com profissionalismo. A gente já comentou aqui em episódios passados que as diretorias anteriores, não só do Cruzeiro, mas outras que estão aí em atividade, são muito amadoras e fazem os contratos, são umas coisas que a gente não entendia, né? A gente como torcedor ficava assim, caramba, como é que o cara contrata fulano, paga um dinheiro nesse cara, e aí aquele jogador ruim ficava preso no time, ganhando um salário alto, e o torcedor não entende, mas o time por trás ali nos bastidores, o time tava amarrado num contrato ruim, muito ruim que os caras fizeram. Várias vezes a gente viu isso aí, e agora a gente tem um trabalho muito sério e a gente vê resultado não só no masculino como no feminino. O masculino já mostrou aí uma temporada sensacional, né? Subiu antes, ganhou o campeonato com 7 rodadas de antecedência, engajando o torcedor, e o feminino, ele vem na esteira aí também com bons resultados e tá muito bem aí no Campeonato Mineiro. Só uma coisa, aproveitando o gancho que você falou aí sobre a diretoria e o pessoal competente, foi até uma vírgula do último episódio, uma entrevista que o Rômulo deu para o podcast, que ele fala sobre como foi o início do ano no Cruzeiro, que eles chamaram todos os funcionários. E aí foi apresentado, né, o Pesolano, e eles explicaram para os jogadores por que o Pesolano foi escolhido técnico. E aquilo lá eles já fizeram aquela apresentação falando com a forma do Cruzeiro ia jogar, o estilo de jogo que eles queriam, a filosofia do clube daqui para frente. Então foi uma novidade, né, em relação aos outros anos, e foi um recado claro aos jogadores: ou você se adequa ou você está fora. E então o jogador de futebol, principalmente aqui no Brasil, é muito mimado, que como os clubes são reféns de empresário praticamente, a gente tem exemplo aí de clubes sendo processados por empresário aí que, por conta de transação de jogadores. O jogador é sempre muito blindado, muito mimado pelas diretorias, e agora, como o Cruzeiro tem dono, fica muito mais fácil de chegar e fazer dispensa e mandar embora jogador que não se adequa ao que o proprietário quer, né? E o Rômulo, que é um jogador experiente, ele disse que nunca tinha visto isso que aconteceu nessa reunião aí, onde que eles explicam isso que o Túlio falou, do Pesolano, e dão planejamento até 2025, que é assim, caramba, como assim, né? A gente tá aqui, a gente quer fazer isso, a gente quer chegar aqui. Então é realmente muito, muito interessante, muito diferente o que tá acontecendo nesse Cruzeiro novo aí, que tá dando bons resultados do Cruzeiro masculino e no feminino. Próxima! Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese Mineirão lotado y disfrutar ese último juego. Nas últimas semanas, percebemos que alguns nomes já se confirmaram como ausência certa na próxima temporada. Ao todo, temos 11 jogadores aí já com confirmação de que não permanecerão. São eles: Zé Ivaldo, zagueiro; Rômulo, Matheus Bidu, Chay, Canezinho, Léo Paz, Pablo Siles, William Oliveira, Jajá, Luvanor e Rodolfo. Ô Túlio, dessa lista aí, tem alguém que causa alguma lamentação, que vai deixar saudade, ou é isso mesmo? Olha, o Zé Ivaldo, ele poderia ser aproveitado no elenco, né, para o ano que vem. Mas como ele veio com empréstimo já determinado pelo Atlético Paranaense e a relação entre as duas diretorias não tá lá essas coisas, né, acho assim, natural que ele não continue no Cruzeiro, tanto ele quanto o Jajá. Então seria o Zé Ivaldo e acho que só, viu, dessa lista aí. O Bidu teria potencial também para jogar a Série A, mas pelo preço dele e como o Cipriano e o Kaique estão jogando bem também, acho que não vai fazer tanta falta assim. Cara, é questão de opinião mesmo, né, cara? Pra mim, o William Oliveira tem vaga demais esse time pro ano que vem, tá? E dessa lista, inclusive, é o único que o contrato acaba no final do ano e vai estar disponível pra qualquer time. Então não geraria um custo adicional, só o salário mesmo. O Cruzeiro preferiu o Machado do que o William Oliveira. Mas aí também, né, é questão de bom senso, né? Peraí, aí
Como não escolher o Machado em vez do William Oliveira? O cara coloca os dois. Volante tem vaga para os dois, você não acha, não? Mas já tem o Neto Moura ali também, né? Eles estão querendo dar uma qualificada no elenco. Então é natural que o William Oliveira não continue. Pelo menos na minha visão aqui. O que você acha, Alex? Ó, nessa lista aí, os que eu acho que foram bem. Claro que cada um é um contrato diferente, uma questão diferente. Eu acho que nem todo mundo tá saindo porque não pode ser aproveitado tecnicamente, né? Uns estão saindo realmente porque talvez não sejam jogadores do nível da Série A, tecnicamente falando, e outros eu creio que estão saindo porque contratualmente não vale a pena. Mas desses aí que o Valdir falou, eu acho que mandaram bem aí na temporada: o William Oliveira, o Jajá, o Zé Ivaldo e o Bidu. 4 aí, eu se fosse, como torcedor, fosse falar assim, mantendo, eu manteria no time se fosse possível. Acho que esses aí não comprometeram, tiveram boas participações, né? O Bidu foi um bom lateral, ele não comprometeu, desde que ele entrou ele jogou bem. A gente não tem, normalmente o torcedor tem a memória e quando o cara dá uma rateada assim no jogo, ele queima pra você lembra do cara daquele dia. E pra ele recuperar a moral, demora. Pra ele se queimar é meio rápido, meio fácil. Você dá uma cagada lá, você tá, cara, filho da mãe, o cara cagou no jogo tal, perdemos o jogo pau do cara. Então, o Bidu, você não tem essa memória, assim, eu não tenho, pelo menos. O Zé Ivaldo era muito legal, porque tinha até um engajamento da esposa dele no Twitter. Então, ele, toda vez que ele tinha um gol que era, sei lá, ele marcando, e aí acontecia alguma coisa assim, a mulher dele, a primeira que ia lá e cornetava ele, e a gente zoava junto. E ele jogou muito bem também, achei que ele foi um bom zagueiro. O William Oliveira, achei que foi muito consistente também, no meio. E o Jajá, apesar do período que ele ficou contundido, e aí ele ficou fora um bom período do time, tanto antes quanto após, ele fez boas participações. E ele é um cara rápido, ele tem umas características que são muito interessantes para a diversidade técnica do time, eu acho. Ele é um cara que ele dá uma dinâmica diferente quando ele entra, né? Você tem um time sem o Jajá que aí tem uns outros caras que tem uma característica parecida, mas o Jajá, ele é muito conhecido por ser rápido, né? Ele é um cara rápido e ele conseguiu algumas proezas pra gente aí. Eu me lembro muito bem se eu não me engano, contra a Chape lá, num jogo muito sofrido, ele fez um gol no final lá. Então ele dava umas explosões, uns relances assim, umas jogadas muito boas, dava uma dinâmica diferente. O cara que teve boas participações. E os demais aí, eu acho que realmente entram nesse mais ou menos aí, pode ser, pode não ser. Aí eu acho que já não tá no nível, talvez, do plano, porque eu acho que o plano do Cruzeiro ele não é só Série A, obviamente que o nosso objetivo aqui é somente permanecer na Série A e mais nada, né, ficar em 13º, segundo o documento lá que o Cruzeiro disponibilizou, mas é claro que o Cruzeiro vai tentar montar um time para ir além disso, né, e não ter surpresas, né, também. De repente você não pode também pensar em montar um time para ficar em 13º e ficar no final das contas lutando para não cair. Então a ideia dos caras vai ser tentar montar o melhor time possível, com todos os patrocínios que eles vão angariar aí, e aí, né, o que vier acima disso vai ser muito lucro, e esses caras talvez não vale a pena contratualmente ou tecnicamente, como eu falei, aí tem jeito, tem que cortar mesmo. Próxima! Y hoy acho que todos merecemos finalizar ese juego con el triunfo y todos abrazados con ese Mineirão lotado y disfrutar ese último juego. Finalizou as notícias importantes e relevantes dessa semana, né? Ué, mas acabou? Vocês não tinham aí nenhuma promessa a ser cumprida durante a semana, não? Como é que é o negócio aí? Ué, promessa, a gente fez a promessa, rapaz, tem que cumprir, isso aí não tem conversa. Isso não há dúvidas quanto a isso, não. Então vocês iam passar batido disso aí. Se não sou eu aqui pra lembrar da ida de vocês à caravana, não ia ter assunto mais não. Olha aí, Valdir. Olha aí. Que isso, rapaz? O melhor ficou por último. Ué. É claro que missão dada é missão cumprida. A gente foi lá na caravana e foi a melhor caravana do Cruzeiro desse ano, hein? O negócio é top dos top. Essa foi mesmo, a melhor cara. de todas que vocês foram? Melhor de todas que eu fui, com Com certeza. certeza foi. Tinha mais de 10 mil pessoas lá no Parque de Exposições Lafayette, cara. Impressionante como que a cidade lá é receptiva. Uma galera muito bacana, muito educada, foi muito bom mesmo, assim, alto nível. Muito bom, cara. Tem um amigo nosso que mora lá, a gente ligou pra ele,
combinou de ir, né? E aí ele contou pra gente que a primeira caravana que teve lá em Lafayette, ela foi num espaço menor e não coube todo mundo, né? Então dá pra ver nas imagens lá, muita gente de fora, assim, do espaço que eles tinham programado pra poder ver o jogo, então não coube todo mundo. Aí eles fizeram esse concurso, né, digamos assim, de engajamento, Lafayette ganhou, e aí agora, pra fazer de novo a caravana, eles fizeram num outro lugar, que é o Parque Posições, que é muito maior, pra caber todas as pessoas, e dessa vez com a presença do Ronaldo, né, foram mais pessoas ainda. E tinha, igual o Valdir falou, devia ter umas 10 mil pessoas lá, tinha muita gente, tinha gente pra caramba. Tinha um DJ com um palco grande e o cara tava tocando músicas lá. Uma estrutura de comida e bebida, de venda, como se você estivesse num mini carnaval, assim, sabe? Num evento de show desse que você vai ver fechado. Tinha estrutura de banheiros muito boa. A estrutura de comida e de bebida a gente achou que ficou menor do que a quantidade de pessoas que atendeu o evento. Comida tava difícil. Bebida tava mais ou menos, eu diria. Tava funcionando, mas você tinha que pegar uma filazinha pra comprar, não tava muito fluido. E tinha lá a carreta com a loja, que também era uma carreta pequena, né? Carreta normal. E aí tinha uma fila grande das pessoas querendo entrar na loja pra poder consumir produto e tal. Tinha os dois quiosques, assim, dois lugares pra você fazer sócio. E tinha um outro que tinha os ídolos do Cruzeiro, que eles levaram dessa vez o Nonato. E quem que era o outro, Valdir? Leandro. E o Leandro. E tinha uma fila enorme, pessoal, para tirar foto com esses ídolos celestes, uma cópia, ou talvez a taça do brasileiro tava lá também, uma delas. E assim, cara, uma micareta do Gordão inacreditável. Muita gente, todo mundo ali como se fosse um carnaval azul, um negócio, assim, muito, muito, muito legal. Só para ser justo aqui, quando você falou que a cidade de Lafayette, na primeira vez, teve menos pessoas, isso foi definido pela organização da caravana, tá? Todas as cidades que receberam a caravana tiveram um público limitado a 3 mil pessoas. Isso também para dar uma isonomia, né, nessa questão do engajamento da torcida, para definição de qual que seria o lugar que eles iam voltar. Porque você pega as populações da cidade, são bem diferentes, né? Porque se fosse olhar em número absoluto, Montes Claros deveria ter vantagem. Então, justamente para evitar esse tipo de situação, que eles limitaram na primeira fase, vamos falar assim, esse público de 3 mil pessoas por cidade. E foi do caralho, velho. A equipe lá deles, eu acho que eles trabalharam muito bem. Eles talvez não esperassem que fosse a quantidade de pessoas que foi. Eles aumentaram a estrutura. A questão de espaço não foi problema, mas a estrutura ainda ficou menor do que o público que estava lá nesse dia. Mas teve uma coisa muito engraçada que aconteceu. Várias coisas, hein? Que eu acho que a principal delas é o telão, assim. Porque a gente viu um telão lá, eu vi um telão pequeno. Assim, mas que telão? Isso aí é sacanagem, pô, não vai dar nem pra ver o jogo. Aí esse amigo meu lá de Lafayette virou assim: o jogo é amanhã. Como assim o jogo é amanhã? Aí ele tá falando que o jogo é amanhã, Valdir. O jogo amanhã. Que o jogo não é hoje, não? Aí nós descobrimos lá que não ia ter jogo. Fomos lá pra acompanhar o jogo na caravana e não tinha jogo no mesmo dia. Não tinha jogo, só tinha caravana. O jogo era no outro dia. Se vocês tivessem ouvido o último episódio do Iludidos, vocês iam saber que o jogo ia ser no dia 27 e a caravana dia 26, né? Ai, cara, isso, hora nenhuma na minha cabeça eu tava desconectado uma coisa da outra. Pra mim, a caravana vai ser pra ter junto com o jogo. Mesmo porque era quase a mesma data, né? Um dia do dia diferente. Mas assim, isso aí foi o de menos, cara. O pessoal lá, nossa senhora, que farra. Foi muito legal lá, muita gente da família, criança, adulto. Uma festa, assim, muito grande pra cidade. E o Gordão foi lá, né, Valdir? Gordão, Pedrinho. O Valu tava lá entrevistando, inclusive apresentando, e o Gordão, ele falou que a torcida é o patrimônio, é o melhor do Brasil, receba, não sei o que. E aí era que eles chamaram o Pedrinho deu uma palavrinha lá que tá junto com o Cruzeiro e vai continuar junto. E eles anunciaram aí que vai ter um novo patrocínio Master, que vai estar na camisa, e o Pedrinho vai pra parte de trás, né, da camisa, no caso BH,
BH para dar lugar aí no lugar da camisa para o novo patrocínio master. Mais do que isso, né, cara? Pedrinho, além de anunciar o novo patrocínio, falou que vai fazer parte do novo projeto aí, inclusive já está participando das obras que estão acontecendo na Toca da Raposa. As obras vão ocorrer em 2 etapas. A primeira etapa é só para adequar e a segunda etapa já é para transformar a Toca no maior centro de treinamento do Brasil, né, mais moderno. E já iniciou, já tem novidade lá na Toca. Pelo que eu vi, eles vão fazer um campo de grama sintética, vão colocar arquibancada para receber os jogos das categorias de base e o time feminino lá na Toca 2. E na Toca 1 também já está tendo obra. O Pedrinho está meio que patrocinando, né, essa reforma lá na Toca, e vamos aguardar para ver como é que vai ser essas novidades aí para o ano que vem. Será que já finalizaram a documentação, Túlio? Olha, vocês já começaram a mexer, aí depende, porque pelo que vi até agora foi só coisa mais superficial, né? Então, se tiver que ter alguma obra mais estrutural, eles vão precisar de ter a documentação toda legalizada para fazer. Então, por exemplo, arquibancada é uma construção de estrutura, né? Então, eles precisam de estar com a documentação legalizada, porque senão eles não conseguem a licença para fazer a obra. Muito bom, né, cara? A gente participa dos eventos aí e vê o clube evoluindo. É fenomenal mesmo. O Cruzeiro é cabuloso. Não tem espaço físico na terra para caber o Cruzeiro, né? Muito bem, então nos últimos dias aí o Cruzeiro jogou contra o Novo Horizontino lá, fora de casa, arrancou uma vitória expressiva, né? Jogou bem, tomou um gol no começo, mas reagiu e mesmo com um time misto, foi organizado e se impôs e conseguiu uma boa vitória. Ô Valdir, o que você viu aí das peças novas nesse time misto do Cruzeiro aí que jogou? Você achou que o pessoal foi bem? Rapaz, os jogadores que entraram aí demonstraram muita vontade, né? Mesmo com o time tomando um gol no início do jogo, isso não interferiu no desempenho individual coletivo da equipe, né? Foi muito bacana o jogo aí. O Cruzeiro vinha de alguns resultados negativos e era importante essa vitória para poder elevar o moral do grupo. Eu vou ler aqui a escalação do Cruzeiro pra gente ter uma ideia do que nós vamos falando. Então, o Cruzeiro entrou com Gabriel, esse aqui é o Mesquita, não é? Positivo. No gol. Zé Ivaldo, Oliveira, Luiz Felipe. Na zaga, Giovanni de Jesus, Pedro Castro, Matheus Bidu, Marcos Cipriano. O William no meio, Juan e Luvanu. Esse foi o time que jogou. Não, os meninos mostraram um bom futebol, um bom desempenho, sim. Eu gostei do Gabriel no gol, achei que ele ia estar bem mais fora de ritmo do que ele estava. Fez boas defesas, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, assim, ele não fez defesa nenhuma, que eu me lembro. E a primeira que foi no gol foi um golaço que tomou, que tadinho, deu até dó. Indefensável, né? Também o cara acertou um chute. Tapa na bola, sensacional. Mas o Cruzeiro, assim, estava solto em campo. Como eu tinha dito, né, o Cruzeiro, o placar ia ficar 3-1. Eu errei por um gol. Que aqui tem palpite. Ou correto, seja, você né? errou. Não, eu quase acertei, né? Teve gente aí que falou que ia ficar 0-0. Então Errou também, igual você. Não, aí você já jogou Mega Sena? Inclusive eu errei os números da Mega Sena. Mas tem a quina, tem a quadra, tá vendo? Eu ia acertar pelo menos a quina aí nesse jogo. Só inverti o vencedor, mas tirando isso, quase igual o resultado. Alex, ainda respondendo sua pergunta inicial aí, cara, tem um jogador aí que tem sido grande destaque, só que não é muito divulgado, não é muito falado, né? Porque é um jogador que é o Giovanni de Jesus. Eu me lembro quando o Zé Ivaldo, na primeira suspensão, o Zé Ivaldo ia ficar de fora, a gente não teria zagueiro suficiente no elenco para poder compor 3 zagueiros. E ficou na dúvida se o técnico ia escalar alguém. Isso foi depois do jogo do Sampaio Corrêa, no primeiro turno. O Cruzeiro já vinha ali numa sequência de vitórias e
e tava na dúvida de colocar quem iria ser o terceiro zagueiro do Cruzeiro. E o Pesolano lançou o Giovani de Jesus, que na base atuava como zagueiro e como lateral, e ele tomou conta do lado direito ali, desde a estreia. Volta e meia o Zé Ivaldo estava suspenso, ou tinha jogador machucado. A gente teve um problema na lateral direita esse ano. O jogador que chegou para fazer a ala, que é o Leonardo Paes, não conseguiu se firmar, com muitas lesões. E o Giovani de Jesus sempre cobrindo, ou cobriu o lateral ou cobriu o zagueiro. Cobriu o lateral, cobriu o zagueiro. Eu acho que ele fez uma temporada muito boa e foi uma grande revelação aí esse ano. Inclusive, esse jogo com o Novo Horizontino jogou muito bem de novo. Ele se destacou naquele primeiro jogo contra a Chapecoense, né? Que ele estreou e já foi dando assistência, fez uma boa partida lá em Chapecó e já chamou a atenção de todo mundo, né? Mas uma boa opção aí vindo da base do Cruzeiro, que foi tão, como é que a gente fala? Questionado, eu ia falar maltratada também, né? Durante as últimas gestões, muito jogador de empresário, muita negociata, né? Mas teve um trabalho assim bom de até alguns jogadores ex-jogadores estavam na base naquela época, né? E então aí sobrou alguma coisa, né? Não foi uma terra completamente arrasada que a gestão do Ronaldo achou na base do Cruzeiro. Só esse ano. Cara, se parar pra pensar, desde 2019 até 2022, nesses 3 anos aí, o Cruzeiro revelou muito jogador. Tá certo que vendeu barato, né? Ele não conseguiu lucrar devido à situação, mas revelou bastante, cara. Sim. Foi muito jogador da base que saiu. Sim. Na zaga tinha o Kaká, tinha no meio campo o Ederson, teve o Maurício, o próprio Vitor Roque, né? Que a chegada do Vitor Roque na base do Cruzeiro já foi meio conturbado. Isso. E a saída foi igual a chegada. Então pior que a chegada. Foi o mesmo modo de agir do empresário, né? A gente. Mesma coisa. Foi a mesma coisa que ele fez quando chegou no Cruzeiro, foi quando ele saiu. Então já vê que a gestão de carreira dele é desse jeito aí. Mas tem bons nomes ainda, tem uma meninada boa. Até o próprio Stênio também, eu tenho muita esperança nele, viu? O lateral esquerdo, nós revelamos 2 jogadores aí nos últimos anos. Foi o Rafael e o Matheus Pereira, que estreou fazendo gol. Zagueiro, teve o zagueiro Paulo, zagueiro canhoto, zagueiro que jogou em todas as seleções de base e que foi dispensado esse ano. Ninguém entendeu o motivo ainda, mas é revelação. O Kaká, também é zagueiro. No meio de campo você já citou o Ederson, o Maurício. No ataque o Vitor Roque. Agora na lateral direita o Giovani Jesus. Isso a gente tá falando de time na segunda divisão que tava com a base totalmente arrasada, né? O Adriano, meio de campo, saiu esse ano também. E ainda tem por vir o Ageu, o Juan, né? O Kaique. Então o Denivis no gol. Isso sem falar naquela dispensa grande de jogadores que a gestão anterior fez, porque os jogadores estavam pegando as mulheres lá em Santa Catarina depois do jogo contra a Chapecoense, mandou tanto jogador embora, inclusive esses jogadores que saíram hoje são destaque do Fluminense, que é o Alexandre de Jesus, é destaque do Palmeiras, da base, né, claro, que é chama aquele meio de campo, foi pro Palmeiras, hoje é capitão do time de base. Não lembro, mas aí também a base é formação, né? Se o menino já dá problema na formação, é difícil que ele tenha um bom comportamento como profissional também, isso acaba desvalorizando, né? É isso que eu acho que eles pensaram para fazer essas dispensas aí. E também para servir como exemplo, né? Que indisciplina e no Cruzeiro não seria mais tolerado. Boa. Bom, vamos passar rapidinho nos números desse jogo que teve, pra gente ter uma ideia aí de como que o Cruzeiro se comportou nesse jogo. Chutes. Novo Horizontino chutou 24 vezes, o Cruzeiro 14. Chutes a gol, 6-6. Então, assim, o Cruzeiro tem chutado com mais direção, né? Digamos assim, e não só chutado. Posse de bola, 39% pro Novo Horizontino, 61% pro Cruzeiro. Passes, 303 do Novo Horizontino, 490 do Cruzeiro. A precisão dos passes, 71% no Novo Horizontino, 80% do Cruzeiro. 12 faltas para cada lado, um cartão amarelo para cada lado, nenhum cartão vermelho para cada lado. 3 impedimentos do Novo Horizontino, 1 do Cruzeiro. 10 escanteios para o Novo Horizontino e apenas 1 Cruzeiro. Você vê que o Novo Horizontino ele chutou mais, ele teve mais escanteios, ele até que não errou tantos passes, mas o Cruzeiro teve mais a bola e foi muito mais eficiente, que é uma característica do time do Pesolano, que a gente tem visto. Depois do jogo, encerrou-se
a 37ª rodada do campeonato, né? Então só falta uma rodada, todos os jogos vão acontecer no domingo às 4 da tarde, se eu não me engano. 6h30 da tarde. O jogo do Cruzeiro vai ser 6h30. Vai ser praticamente metade. Os jogos que ainda interessam são os que estão ligados ao acesso e ao rebaixamento. Isso aí deve dar uns 4 ou 5 jogos na rodada. Os outros eles vão dispersar ao longo da semana. E aí nós temos a situação do Vasco com o Ituano, né? Que o Ituano venceu o seu jogo, o Vasco perdeu o seu jogo em casa, que seria o jogo do acesso, a torcida estava toda lá, fazendo festa, esperando para poder cravar e subir. Então, inclusive tem uma narração aí do Kleber Machado, eu acho, que no final do jogo, quando o Sampaio Corrêa lá, né, lá no São Januário, eles já estavam assim, já falando que o Vasco estava subindo, aquele negócio todo, e aí era tipo o último lance do jogo, aí o cruzamento, o Sampaio Corrêa vai e empata, e ele na narração, ele praticamente demonstra que ele estava torcendo pro Vasco. É bem bizarro, assim. E aí ficou para a última rodada o Ituano, nesse cenário aqui, precisando apenas vencer o Vasco para poder subir, só dependendo dele. O Vasco joga por empate. Mas tem uma notícia aí, né, Valdir, com relação ao Vasco aí, naquele jogo do Sport. Infelizmente, né, cara, a gente tem um problema lá em Recife, onde teve invasão de campo, ameaça a profissionais. O jogador do Vasco lá que fez o gol, o Raniel, provocou a torcida do Sport invadiu o campo. O jogo foi paralisado, já com mais de 45 minutos do segundo tempo. O jogo estava empatado, não teve mais jogo, falta de segurança, e a partida foi interrompida. O Vasco já entrou com recurso solicitando os pontos, né, porque a punição ao Sport cabe, a punição dos pontos da partida ser passada para o time visitante, no caso o Vasco. Caso isso ocorra, o Vasco sobe automaticamente sem nem precisar jogar essa partida do Ituano. São 2 pontos a mais aí que vão fazer total diferença. Vamos aguardar, né, e ver essa situação. Então vai ter esse julgamento aí, se o Vasco for favorecido, então ele já vai entrar em campo. Se fosse antes, acho que não vai ser antes do julgamento, né? Ele já entraria classificado. Então vamos ver o que vai acontecer no âmbito jurídico aí fora do gramado, mas esse é o jogo que todo mundo quer ver, que é o Vasco Ituano e Vasco, na verdade, onde que vai ser, para os vascaínos, vai ser realmente dramático, isso tende a ser. Pelo bem do futebol, né, cara, a gente gostaria de que o julgamento fosse antes da partida, para que tudo extra-campo fosse decidido antes, né, pra já entrar em campo sabendo, ó, quem ganhar, sobe. Se o julgamento ficar após a partida, então o jogo pode acontecer e, independentemente de quem vença, se o Vasco vencer já sobe automaticamente, mas se o Ituano vencer ainda não fica definido, fica guardando esse julgamento aí. Realmente tinha que acontecer antes esse julgamento aí pra não ter essa de que os caras subiram no tapetão. Ô Alex, não é só esse jogo aí do Vasco e Ituano não, esse confronto direto não. Ainda tem também, com chance matemática, de subir o Bahia, que já está quase encaminhado, né? E o Sport Recife. Aí o Sport depende de uma combinação de resultado, que é derrota do Vasco, derrota do Bahia e ele tirar um saldo de gols. O Bahia joga contra o CRB em Alagoas e o Sport joga com Vila Nova em Goiânia. Então são esses 3 jogos aí, a parte de cima da tabela. Na parte de baixo da tabela, nós temos aí a situação da disputa do Novo Horizontino com o CSA, sendo que o Novo Horizontino vai jogar com o Operário fora de casa, o Operário já rebaixado, enquanto que o CSA tem a missão aí um pouco mais difícil de vencer a gente no último jogo do campeonato, no Mineirão lotado, com festa de entrega de taça e tudo. Bom, Valdir, você acha que o Novo Horizontino vai fazer o papel dele lá contra o Operário? Vai conseguir buscar essa vitória lá e contar com a nossa ajuda aqui? Porque eu acho que o Cruzeiro vai querer esse jogo aí, principalmente porque é um jogo nosso comemorativo, né? Então dificilmente o Cruzeiro não vai vencer, e tem a questão toda da torcida, né? Que a gente quer que o Cruzeiro vença o CSA, rebaixe o CSA, por causa de todos esses anos aí que o CSA, até os jogadores do CSA até fez chacota com a gente aí em alguns jogos. O que você acha que vai acontecer? Cara, eu gostaria de falar aqui, né, que não tem nada a ver, que o Cruzeiro vai entrar para fazer o jogo dele, o jogo de festa, é só o último jogo do campeonato. Mas a verdade é que tá todo mundo engajado para rebaixar o CSA mesmo, todo mundo torcendo para isso, e no que depender da torcida do Cruzeiro, o Novo Horizontino só depende dele. O Novo Horizontino tem que vencer lá o Operário, porque dependendo da gente, a gente vai ganhar de muito do CSA. Ô Valdir, o
O Novo Horizontino não precisa nem ganhar o jogo dele do Operário, não. Se ele empatar e o CSA perder o jogo dele, o Novo Horizontino já escapa. Então a situação do CSA, ele tem que entrar contra o Cruzeiro para ganhar, para não depender do resultado do Novo Horizontino lá no Paraná. E eu acho que eles não vão ganhar não, porque o Pesolano já tinha falado umas 2, 3 semanas que fazia questão de ganhar esse jogo da taça. A torcida vai cobrar, né, essa vitória em cima do CSA para ser tipo o último exorcismo que falta nessa Série B pra gente sair desse inferno aí de alma leve, né? E os jogadores também, pelo que demonstrado contra o Novo Horizontino, eles estão bem leves também. Então, o time quando tá jogando assim é mais fácil, né, de sair um resultado bom. Mas, Túlio, se o Novo Horizontino empatar e o CSA empatar, o Novo Horizontino é rebaixado, por isso que ele precisa vencer. Mas o Cruzeiro tá iludindo aí o CSA há muito tempo, né? Deixou o CSA acreditando na chance de escapar até a última rodada. Então, contando que se o CSA perder mesmo, o Novo Horizontino ele acaba jogando por um empate para poder ter o acesso, né? Porque ele tem mais vitórias, né? E igualaria no número de pontos. E aí ele ultrapassaria aí o CSA. Vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nessa última rodada, agora dia 6, no domingo, às 6h30 aí, nosso jogo, pra gente ver essa festa aí da entrega da taça. Bom, então agora nós vamos falar rapidamente aí o que a gente já vinha comentando, que é exatamente do confronto, o último confronto que o Cruzeiro vai ter na temporada, que é contra o CSA, para fechar a fatura, exorcizar, mandar o CSA para a Série C, né? Ter aí o nosso time consolidado na Série A com uma campanha com 78 pontos, uma campanha super vitoriosa, né? Chegando a 23 vitórias, numa grande festa que deve ser realizada lá no Mineirão. Acredito que o Gordão vai estar lá com toda a equipe. Nós vamos estar lá convidados ilustres, nós vamos estar lá com ele. Isso aí. E vai ser uma grande festa, isso que é tudo que nós esperamos. Eu acho que ninguém aqui espera menos do que isso, a torcida do Cruzeiro não espera menos do que isso. Seria uma tremenda zebra o Cruzeiro, por exemplo, empatar esse jogo. E o Pesolano já falou, né, Valdir? É força total, não tem essa, é força máxima para poder coroar essa temporada. É força máxima. A gente teve o goleiro aí tomando cartão amarelo com 15 minutos de jogo, né? Já foi para poder cumprir no jogo passado para jogar o último jogo. Tomou cartão amarelo para cumprir a suspensão no último jogo e jogar agora o último jogo. Pelo menos foi isso que foi dito, né? Muita gente falou aí, mas na verdade é que aquele juiz estava louco, aí dando amarelo para todo mundo. Certamente também isso pode ter acontecido porque tomou um amarelo no penúltimo jogo e ficar fora desse jogo para o Rafael Cabral, e para nós seria ruim, porque ele realmente foi um goleiro que talvez o jogador do Cruzeiro que pegou aí a maior bucha, né, por causa da polêmica demissão lá do Fábio no começo da temporada, para acertar as contas, e parte da torcida bateu o pé que o Fábio tinha que ficar mesmo, né, e aí coube ao Rafael Cabral, junto com a diretoria, junto com o treinador de goleiros e todo o time aí, fazer um trabalho muito forte, intenso, para ele poder ter um desempenho bom, e ele realmente ganhou a torcida, jogou bem, lá naquela jogo contra o Remo que foi pros pênaltis, ele pegou 4 pênaltis, foi o herói, então assim, evoluiu bastante, né, ganhou ritmo, enfim, junto com o time ele evoluiu e ele não poderia estar de fora. Túlio, esse jogo com o CSA aí, pra nós, além de festa, tem esse gostinho aí de revanche, né, cara? Aí, acho que nós não vencemos o CSA na Série B, não é? Não sei te dizer. Acho que não. Não venceu. Aquele time de 20 e 21 não ganhava de ninguém, né? Então não ganhava de ninguém. Só ganhou do Londrina fora de casa, graças ao Thiago. Obrigado, Thiago. E o Cruzeiro vai jogar tão completo, mas tão completo, que até o Machado vai jogar.
Ele que foi expulso contra o Guarani e saiu dando aquele chilique todo lá. Aquela expulsão duvidosíssima, né? Que talvez nem fosse amarelo, mas também ele ficou muito nervoso depois. Isso. Aí ele tomou só um jogo mesmo de suspensão e tá liberado para jogar. Então o Cruzeiro vai com força máxima e absoluta e vai passar o rolo compressor em cima do CSA. Eu tô para dizer que essa provavelmente vai ser a melhor apresentação do Cruzeiro aí, justamente para encerrar a temporada com a moral lá em cima. O time vai querer meter uma goleada mesmo, sabe? Fazer um jogo histórico como tem que ser, para todo mundo ver e falar, aí o Cruzeiro voltou com tudo para a Série A, porque também a Série B termina antes, né? Termina uma rodada antes, eu acho. E aí todo mundo meio que vê esse final acontecer também. Vai ser muito interessante. Muito interessante. Palpites. Vamos ver aí o que vocês acham que vai acontecer com relação aos gols. Ô Valdir, você acha que... Vou fazer diferente. Vou perguntar quanto vai ser o placar e quem vai fazer os gols. Você acha que o Cruzeiro vai golear o CSA ou nada? Eu vou manter aí o que eu tenho dito nos últimos episódios, né? 3-0 para o Cruzeiro, vai ter gol do Edu, Machado e o Brock. Agora, com relação à pergunta que você fez por tudo, a última vitória do Cruzeiro sobre o CSA, cara, foi 2013, fora, 3-0 para o Cruzeiro, dia 10 de abril de 2013. Olha isso, né? No confronto geral, o Cruzeiro está em vantagem ainda. Em 14 jogos, são 6 vitórias do Cruzeiro, 5 derrotas e 3 empates. O Cruzeiro fez 20 gols, sofreu 14. É um confronto que o Cruzeiro é maior, né? Um time mais expressivo aí, é esperado mesmo, mas o Cruzeiro então não venceu o CSA em 2019, que foi o ano do rebaixamento, e aí teve o fatídico dia lá que precisava de vencer na reta final e acabou perdendo, ou não vencendo, eu não me lembro direito. E depois 2020, eu não sei se o CSA foi rebaixado naquele ano também, mas provavelmente não jogou. O CSA foi rebaixado em 2019. Foi rebaixado em 2019? Foi. Então jogamos com o CSA em 2020, 2021. Inclusive, uma coisa estranha é que naquele jogo que o CSA venceu o Cruzeiro, já estava rebaixado e estava comemorando a vitória. Olha aí. E pra você ver como que o Cruzeiro tava, né, cara? O Cruzeiro jogou com o CSA em 2020, 2 jogos, não venceu. Jogou em 2021, 2 jogos, não venceu. E pegou o CSA no final do primeiro turno desse ano. Bom time do Pesolano. Não venceu. Né? E não venceu. Foi lá, um jogo difícil. Empatou, mas assim, poderia ter vencido, mas já foi um jogo mais normal dentro dos padrões do Cruzeiro. Mas não venceu. Os anos anteriores é porque realmente o time do Cruzeiro era horrível. E agora nós vamos ter a chance de finalmente, né, de descarregar a alma aí. Túlio, o que você acha que vai acontecer nesse jogo aí? Quem que vai fazer gol? Como é que vai ficar o placar? E quem que vai voltar chorando aí pra casa? A gente não tem chance. Antes de falar o palpite aí, o Valdir falou a última vitória do Cruzeiro, foi 3-0 lá em Maceió, numa Copa do Brasil, e eu tava em Maceió nesse dia, e acabei não indo ao jogo, porque o estádio lá era meio distante de onde eu tava, o Rei Pelé, então eu acabei não indo. Se eu soubesse que ia ser a última vitória do Cruzeiro em cima do CSA, eu teria ido naquele jogo. Foi um jogo, acho que de primeira ou segunda fase de Copa do Brasil, a torcida lá estava até animada, que o time estava bem lá no campeonato alagoano, e acabou perdendo 3-0 e sendo eliminado no primeiro jogo, né, naquelas fases iniciais de Copa do Brasil. E também falando sobre o jogo do primeiro turno, foi um jogo que o Pesolano agarrou o juiz pela gola. Foi aquele jogo esquisitíssimo, de arbitragem super esquisita, que o Cruzeiro teve muita dificuldade lá. Vários jogos de arbitragem esquisita esse ano aí, cara, mas esse do contra o CSA aí marcou a reação do Pesolano, né? Foi. Além de segurar pelo colarinho, ele teve que ser seguro pelo pessoal da comissão técnica. Exatamente. Queria matar o juiz. Exatamente. E agora, finalmente, sobre o placar do jogo, como o CSA vai estar também bastante interessado no resultado, né, jogando a vida dele, a permanência na Série B, eu acho que o jogo, o placar vai ficar... Lá vem, Valdir. Que isso, rapaz? Você sabe, olha, eu costumo acertar, hein? A seriedade. Eu costumo acertar esses placares. Vai sair um 6-1 aí, quer ver? Não, 6-1 é um resultado exclusivo de um time aí. Patenteado, né? Exatamente. Eu acho que vai ficar 7-0. Olha aí, rapaz. 7-0 então. E vai ter gol até do Rafael Cabral de pênalti. Então
tá, fala os E outros quem vai 6 fazer aí. os outros gols? Os outros 6. Quem que vai fazer? Vamos ver. Deve ser um contra. Vai ter gol do Edu, vai ter gol do Oliveira, vai ter gol do Luvanor. Já vai fazer gol também. Edu de novo, outro gol contra. E acho que já deu, né? Já deu 8. Já deu. Deu 7, ó. Deu 7. Então é isso. Muito bem, excelente. Eu acho que o Cruzeiro vai atropelar. Vai ser um jogo de festa, mas ao mesmo tempo o time vai levar isso bastante a sério. Vai ser um jogo para o time mostrar para a torcida, né, o potencial que o time tem. De novo, né, mais uma vez, mostrar um bom jogo, um bom futebol. Força máxima, né, com todo o aprendizado que veio durante a temporada. O CSA vai retrancar, vai querer segurar porque não vai ter outra opção, né? E vai tentar achar um gol, mas eu acho que isso não vai acontecer não. Então, 5-0 pro Cruzeiro. 2 do Edu. Deixa eu ver aqui. 1 do Machado. Merece. Outro gol do Luvanor e mais um gol do Jajá. E assim nós vamos encerrar a temporada e vai ser uma festa aí pra comemorar bastante. Vai ser do caralho. Vai ser, ser aquele... finalmente, né? Finalmente saímos da Série B e vamos jogar a Série A novamente ano que vem aí com expectativa lá no alto. Não, também não é tão no alto assim, né? No meio da tabela tá bom. No meio da tabela tá bom. Vamos segurar também, né? Mas vou te falar, viu, cara? Poxa, toda hora chegam as notícias aí, Cruzeiro fazendo as coisas, engajamento de torcida, marketing, não sei o que, eventos, gente aparecendo, todo mundo muito orgulhoso das coisas, dos projetos, das iniciativas, Gordão brabíssimo na frente do negócio, patrocínio chegando, patrocínio Master chegando, Imed chegou, enfim, vai ser legal pra caramba aí essa temporada, tende a ser uma temporada boa, mas assim, a gente tem que realmente manter o pé no chão, ficando na Série A é o que mais importa. E essa semana aí, esses dias que passaram aí, a gente teve interação, né, Valdir? Nas redes sociais aí. Nós deixamos um dever de casa aí no último episódio, né, cara? E foi muito bem respondido aí pro ouvinte. E, além disso, vai ler os comentários aqui e comentar, beleza? Isso aí, a gente teve participação aí do pessoal que tá escutando a gente. Muito obrigado, né, a todo mundo. Vou ler aqui. O primeiro comentário foi do Henrique, que participou no episódio passado, e ele fez uma pergunta muito legal pra gente no episódio passado, sobre qual que era o jogador que a gente mais gostava, né? Não o melhor que a gente viu no Cruzeiro, mas aquele que a gente mais gostava. Cada um deu sua opinião aqui. Gerou um debate, uma discussão interessante, né? E aí ele mencionou o Montijo, que jogava com aquela camisa do V, lá naquela temporada 2010, eu acho. E aí o Túlio foi e contou pra gente a história da camisa, que é uma camisa, né, homenagem a 1943. E aí a gente não sabia disso. E aí o Henrique escreve o seguinte: Iludidos SC também é cultura. Confesso que não sabia nem o motivo da Itália jogar de azul e nem conhecia a camisa do Cruzeiro de 1943. Mas depois de pesquisar aqui, descobri que a cor azul é uma homenagem aos Savoias, família real que protagonizou a unificação da Itália no século XIX. Valeu demais pelo salve, muito sucesso pra vocês. E essa foi a pergunta que a gente deixou, né, Túlio? Qual que era o motivo da camisa do Cruzeiro ser... Aliás, qual que era o motivo da camisa da Itália ser azul? E aí ele foi lá e achou a resposta. Exatamente, o Henrique brilhando aí no dever de casa, estrelinha pra você. A família de Savoia, né, era a família real italiana até 1946, onde depois da Segunda Guerra a Itália optou por ser uma república, não tem mais a família real, mas a cor azul, que era a cor da família na época, né, continuou sendo aí a camisa da Itália, a cor da camisa da seleção italiana, a famosa azzurra. Então, parabéns aí pro Henrique, obrigado aí pela audiência. Muito bem, o Farley Sullivan, ele diz o seguinte aqui pra gente: um abraço a todos do canal, em especial o Abominável de Ribeirão das Neves, grande Valdir. Canal muito top, informações de grande importância pra quem é cruzeirense fanático como nós. Valeu Farley, obrigado aí pela mensagem, e mandou aí um salve especial pro Abominável de Neves aqui, rapaz, Valdir. Farley, obrigado pela mensagem aí, cara, e fica à vontade aí pra poder comentar mais, criticar, participar.
A gente faz a resenha aqui por descontração mesmo e tá bacana a participação de vocês aí. A Mônica Helena, pensando grande, vamos aguardar os novos reforços que vem por aí. Cabuloso vem com vontade, que venha também com bons profissionais. Já que o que vale hoje não é amor, a camisa, amor temos nós, torcedores ansiosos pelo final do ano. Que venham novos reforços, amém. Amém, amém. Obrigado aí, Mônica, pela mensagem. A gente é iludido, né, Túlio? Amor a gente tem mesmo na camisa. Agora, a diretoria, que é quem vai manter a gente iludido aí, que tem que trabalhar bastante para trazer esses reforços aí, pra gente poder ter um ano tranquilo, pelo menos, nessa Série A de 2023. Esse planejamento aí do Cruzeiro que foi apresentado até 2025, né? A gente, ano que vem vai ser um ano de se estabelecer na primeira divisão, então é um ano que a torcida vai ter que ter muita paciência, não largar a mão do time, né? Não ficar colocando pressão desnecessária em cima do Pisolano, porque a pressão por parte da imprensa, principalmente da imprensa listrada aí de Minas Gerais, vai ser muito grande, né? Como sempre foi. Inclusive o Cruzeiro, nessa reta final, depois de ser campeão, estava sendo cobrado excessivamente, pelo que eu vi aí, pelo que eu acompanhei nos noticiários, e como se o Cruzeiro estivesse brincando na Série B, sendo que já estava com tudo conquistado, já estava tudo resolvido, a vida do Cruzeiro, então objetivos alcançados e uma cobrança que a gente não costuma ver com os outros times aí de Belo Horizonte, né? Então o ano que vem vai ser um ano de bastante paciência e vamos que vamos confiar na tropa do Gordão. Ô Valdir, e ela falando aqui que pensa grande, dá pra pensar grande mesmo? Eles dizem que pensar grande e pensar pequeno é a mesma coisa, né? É o mesmo preço. Mas dá pra, sei lá, também pensar um pouco grande, que no ano que vem pode ter um time aí de repente pra avançar e brigar por uma vaguinha ali na Libertadores, perto da Libertadores, ou avançar até uma semifinal de Copa do Brasil da vida? Cara, eu vou fazer das minhas palavras as palavras do nosso diretor, o Pedro Martins, que falou né, na sua entrevista aí. Hoje no Brasil, né, existe um fair play financeiro. A gente tem alguns times que sobressaem financeiramente sobre os outros, simplesmente porque o dono do clube tem mais dinheiro à disposição para injetar, ou gasta mais dinheiro que determinado time, e com isso montam times com salários astronômicos sem se importar com a dívida da associação. Esse cenário está com os dias contados, porque da mesma forma que a conta chegou para a gente, chegou de uma vez só, tudo ao mesmo tempo, rebaixamento, as contas vencendo e tudo, parece que foi um plano arquitetado para destruir o clube, mas não importa, nós já passamos por isso, né? Do mesmo modo que essas contas chegou para a gente, vai chegar para esses clubes também. E o desempenho esportivo dentro de campo, ele vai acontecer de acordo com a gestão de cada equipe. A capacidade de transformar o investimento em resultado esportivo vai acontecer de acordo com a gestão. Onde empregar o dinheiro, trazer o jogador com a característica certa para determinada posição, saber fazer estudo do elenco para poder detectar onde tem essa principal necessidade de jogador A ou jogador B, e isso o Cruzeiro já vem fazendo. Então, o que ele vai fazer é montar um time da melhor forma possível, com o orçamento que tiver para o ano que vem, dentro do orçamento, e quando eles jogam aquelas metas de ficar ali 13º, 14º, nossa meta é permanecer na Série A, na verdade, ele está jogando para baixo, porque qualquer coisa que conseguir acima dessa meta é lucro. Não, nós falamos que eu consegui permanecer na Série A, aí consegue uma vaga na Sul-Americana. Não, a gente joga a meta aqui para baixo, mas sempre mirando lá em cima. Eles são muito profissionais. Eles não vão tentar, eles não vão correr o risco de não conseguir ficar ano que vem. Então, com certeza, pode esperar coisa boa pra gente ano que vem. E para conseguir coisa boa ano que vem, passa por essas pequenas atitudes de agora, né? É o engajamento com o torcedor, é uma plataforma digital, é uma reforma no campo da toca, é um uniforme diferenciado. Tipo assim, são coisas que deixam o ambiente leve e deixa todo o time engajado, em busca do objetivo maior. É isso aí. As mudanças estão acontecendo devagarzinho. Eu acho que a gente pode esperar coisa boa. Não podemos esperar o melhor time do mundo ano que vem, mas nós podemos esperar um time que vai tentar cumprir a meta, que é uma meta razoável, né, de ficar na Série A e de repente conseguir conquistar alguma coisa a mais no ano que vem. Maravilha, muito obrigado aí
aí, pessoal que participou, que mandou mensagem pra gente. Se quiser interagir com a gente aí, você também que tá escutando esse podcast, larga um comentário lá no YouTube que a gente lê aqui. Um grande abraço para todo mundo que tá com a gente até agora. Obrigado pela sua companhia aqui e até a próxima. Eu preciso parar aqui, galera. Não dá pra eu continuar gravando agora, não. Tá, ô Túlio. O Valdir vai parar por quê, hein? Será que é porque ele tá precisando de lavar a louça lá? Olha, há meia hora eles estavam fazendo um pãozinho de alho lá, né? Já deve ter assado. O pão de alho já queimou há muito tempo, né? Pois é, rapaz. Tô perdendo aqui, tô perdendo. Imagina que a mulher do Valdir tá puxando a tomada lá do computador. Já deu ultimato, já deve ter dado aquela olhadinha de canto, sabe? Chegou na porta 2 vezes. Na terceira você vai ver a sombra crescendo atrás dele. Se eu te pegar... Se eu te pegar, você tá ferrado comigo, né? Rapaz, a picanha tá assando, gente. Olha aí.